Certo. O que são os vieses cognitivos? Em uma definição bem simples, os vieses cognitivos eles são regras de bolso. Eles são atalhos mentais que nós tomamos, nós utilizamos para tomar decisões, sejam decisões conscientes ou inconscientes. E os vieses cognitivos, eles existem em todas as esferas da nossa vida. Quando acontece alguma coisa, a gente pensa, eu já sabia que isso ia acontecer. Isso é um viés de retrospectiva. Eu estava contando com isso, já confirmou a minha ideia. Quando você lê uma notícia num jornal, recebe uma informação que é exatamente a sua opinião, é exatamente aquilo que você acredita, isso também é um viés de confirmação. As notícias confirmam o que eu penso. E esses são vieses que afetam todos os aspectos da nossa vida, as nossas opiniões, seja o que for. Mas esses vieses, eles também afetam as tomadas de decisão na esfera profissional, no trabalho e, consequentemente, nessa parte da diversidade e inclusão. Então, aí eu trago o exemplo do viés da similaridade, que é exatamente o que a Marina falou. Eu gostei de tal pessoa, ela se parece comigo, a gente tem mais ou menos a mesma visão de mundo, poxa, ela é legal. E algumas vezes isso é ok, sabe? Não atrapalha muito. Mas em outros momentos, esses vieses, esses atalhos mentais, eles podem levar a alguns erros sistemáticos que seriam previsíveis, que se a gente para no segundo momento e reflete sobre isso, peraí, é isso mesmo? A gente vê que poderia ser diferente. E os vieses, eles podem tanto ser implícitos, quando a gente não tem consciência, a gente não percebe que esse viés está ali interferindo, que é o que a gente chama, né, os vieses implícitos ou inconscientes, como o próprio nome já diz, ou eles podem ser explícitos. A gente sabe que aquele viés está ali e a gente aceita. Às vezes ali tem algum nível de preconceito, seja pelo que for, que a pessoa assume, por vezes tenta não compartilhar com quem for, por medo de uma represália, um julgamento social, o que for, mas sabe que aquele viés existe. Bom, passando por esse conceito, eu trago alguns outros conceitos que são relevantes também, porque eles aparecem sempre em conjunto, sempre misturados, assim, de certa forma. A gente tem os vieses, então, né, que são essas regras de bolso mentais. A gente tem os estereótipos, que são essas características que nós associamos a determinados grupos. Então, um estereótipo seria todo mundo que usa camisa laranja tem bom gosto. Ou o contrário, todo mundo que usa camisa laranja tem mau gosto. E aí a gente usa os estereótipos de uma forma muito negativa. Quando a gente estiver falando sobre diversidade e inclusão, a gente sabe que existem estereótipos muito marcados na história brasileira por diversos motivos, mas eles são um conceito aqui relevante porque os estereótipos, eles alimentam os vieses. E nós temos também os preconceitos, que eles são já realmente reações negativas a algo. Tem a pessoa camiseta laranja, eu acho que quem tem camiseta laranja é isso ou aquilo, eu vou evitar. E por fim, tem a discriminação, que é realmente um comportamento efetivo em detrimento de um determinado grupo. E ele é resultante dessa combinação de vieses, preconceitos e estereótipos. Por que essa diferença é relevante? Porque a discriminação, ela geralmente pode ser judicializada. Então, a gente pode falar, seja de um processo civil, seja de um processo penal, de um caso de discriminação. Mas o caso de um preconceito, que é algo que a pessoa tem, mas ela não fala ou tenta não demonstrar, isso não vai ser judicializado. Mesma coisa com estereótipo, mesma coisa com viés. Mas isso não significa que não tenha um impacto negativo na vida das pessoas que são afetadas por esses vieses, preconceitos e estereótipos. Então, por isso que é necessário também essa diferenciação, porque às vezes a gente vê uma situação negativa acontecendo e o direito não necessariamente vai nos socorrer nesse caso, mas isso não significa que nós não possamos ou que nós não devamos agir. Bom, passando por esses conceitos, falando essa pequena diferenciação entre vieses, preconceitos e estereótipos